alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Redes de Computadores. Essa é a nossa segunda aula do capítulo 2, o capítulo sobre conexões, protocolos e modelos de referência. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os protocolos. Antes de iniciar diretamente, que nós vamos iniciar já falando sobre o protocolo TCP/IP, vou falar um pouquinho sobre o que é um protocolo, um padrão de rede. Um protocolo é um conjunto de regras que são estabelecidas para você ter o tipo de comunicação eletrônica, para que essa comunicação seja possível. Então, se o dispositivo A está falando em uma determinada língua, nós precisamos que o dispositivo B fale também nessa língua. E se os dois não falam a mesma língua, nós precisamos de alguém no meio para traduzir essa informação. Então, para tudo isso, a gente tem os protocolos de redes para que todo mundo esteja falando a mesma língua. Então, nós vamos falar de alguns protocolos muito utilizados para conexão internet. Então, aqui nós vamos focar um pouco nos protocolos utilizados para conexão internet, para conexão diretamente dos nossos computadores. Eu vou falar de alguns protocolos aqui. Na parte de modelos de referências, alguns deles ou seja, no capítulo 3, alguns deles vão ser revistos, vários outros vão ser acrescentados e tudo mais. Então nós vamos começar falando de um protocolo chamado de TCP. Um protocolo chamado muitos de vocês já ouviram falar, ele é a abreviação de Transmission Control Protocol, ou seja, protocolo de controle de transmissão. Esse protocolo ele é muito utilizado no padrão da internet, a gente utiliza ele no nosso dia a dia para acessar a internet. E ele é um protocolo responsável pela transferência de fluxo de dados. Ele contém boa robustez. O que isso quer dizer? Uma boa resiliência, uma boa resistência contra interferências externas. Então é um protocolo robusto, um protocolo resistente. Ele tem controle de fluxo, ou seja, eu consigo chegar à informação daqui até lá pelo melhor caminho, eu não vou ter dois indivíduos mandando informação ao mesmo tempo, causando colisão na rede. Ele consegue controlar esse fluxo. Agora você vai falar, você vai escutar, vai ter um caminho entre um indivíduo e outro, que seria uma parte de comunicação lógica, e esse protocolo ele é full duplex. Como nós já vimos lá do capítulo 1, full duplex quer dizer que os transmissores e receptores podem transmitir e receber ao mesmo tempo. Os dois podem estar se comunicando simultaneamente, os dois podem estar enviando e recebendo informações. O protocolo TCP ele transmite um segmento, disparando um timer. Quando esse segmento chega ao destino, uma aplicação confirma o recebimento dos dados ao transmissor, enviando um número de confirmação. Então, eu mandei a informação do ponto A para o ponto B, eu vou acionar um timer. Então, essa informação tem, sei lá, 10 segundos para chegar daqui até lá. Essa informação chegou dentro de 10 segundos, o dispositivo que recebeu essa informação vai mandar um número de confirmação. Olha, essa informação chegou até mim dentro desse tempo, ocorreu tudo certo. Caso esse timer expire antes da confirmação, o mesmo será retransmitido. Então eu botei lá entre o A e o B, eu mandei a informação, botei o timer para 10 segundos. Deu 10 segundos, eu não recebi esse ok, olha, a mensagem chegou até aqui, eu vou reenviar a informação ao meu destino. Como a gente falou, há controle de fluxo, então aqui há uma organização dos dados por parte do receptor. Aí entra ali uma série de artefatos que o protocolo tem para poder organizar essa mensagem. Digamos que a mensagem chegou, mas em vez de chegar olá, tudo bem, chegou bem, tudo olá. Ele vai conseguir, através de algumas técnicas, organizar essa mensagem e falar, opa, chegou a mensagem inteira, mas ela está fora de ordem. Se organizar assim, ela começa a fazer sentido. Caso não realmente faça sentido nenhum, ela pode muito bem falar, provavelmente ocorreu alguma falha na rede, você pode reenviar essa mensagem para mim. Então ele vai solicitar ao transmissor o reenvio dessa mensagem. Então, em vez de mandar aquele ok, ela vai mandar por favor, reenvie essa mensagem.
ou simplesmente não mandar nada, que automaticamente daí o transmissor vai reenviar essa mensagem assim que o timer daquela mensagem expirar. Ele não vai injetar um novo pacote naquela rede. Como ele injeta, ele tem controle de fluxo, ou seja, ele vai fazer tudo possível para evitar colisões dentro da rede, para evitar que dois pacotes utilizem uma mesma linha ao mesmo tempo. Ele não vai injetar um novo pacote da rede até que o pacote chegue ao seu destino e ele receba a informação ou que o timer diga, o pacote não chegou, então beleza, então eu tenho que reenviar a informação até o meu receptor, até o meu dispositivo receptor. Protocolo UDP. Os dois protocolos TCP e UDP eles trabalham na camada de transporte, coisa que a gente vai falar mais para frente. Ele é o protocolo User Datagram Protocol. Ele é um protocolo mais ou menos similar ao TCP em termos de aplicação. Então eles estão na mesma camada O que acontece? Eles têm algumas diferenças no seu funcionamento. Então, por mais que os dois eles consigam enviar a informação daqui para lá, esse protocolo UDP, diferente do TCP, ele não realiza o controle de rede. Então, ele não realiza o controle de fluxo, ele não está muito preocupado. A mensagem, olha, ela tem que chegar certinha lá. Se não chegou certinha, o transmissor tem que saber que não chegou certinha e mandar de novo. Enquanto um manda por uma determinada linha, outro não manda. Quando um transmissor transmitir, enquanto ele não recebeu ok, ele não manda outra coisa. Então ele faz esse controle de fluxo. O protocolo UDP ele não faz esse controle de fluxo. Então ele simplesmente manda a informação. Ocorreu algum erro, não tem problema. Então, para informações não críticas, ele é muito utilizado. Pensa, por exemplo, no caso de visualizações de vídeo nos canais de streaming, no site de vídeo ali, no YouTube. Eu estou assistindo um vídeo pelo YouTube. Eu tenho que mandar muito mais dados, a informação tem que ser um pouco mais rápida. Então, eu mandar pelo protocolo TCP pode demorar um pouco mais. Então, é mais legal mandar pelo UDP, que ele vai mandar os dados o tempo todo, ele consegue projetar praticamente em tempo real o vídeo que está vindo ali para mim. Então, para toda essa parte de vídeos, para a parte de fluxo de dados em tempo real, ele é excelente. Por quê? Se alguma informação trocar ou ocorrer algum erro ali, ninguém vai morrer por conta disso, não vai ter tanto problema, mas ele é muito mais rápido do que o protocolo TCP, mas ele não é tão robusto, ele não é tão resistente a qualquer tipo de transferência como o protocolo TCP. DHCP, esse é um protocolo utilizado para a nossa configuração de endereço. Então ele é da sigla DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Então ele é a configuração dinâmica de host. Ele é um protocolo de comunicação dinâmica de host, protocolo de configuração dinâmica de endereços da nossa rede. Ou seja, o que ele faz? Ele dá um endereço de IP para todo mundo. Quando a gente vai trabalhar com endereçamento, a gente vai falar sobre isso muito em breve, a gente tem duas hipóteses. A gente pode dar um endereço específico, esse cara aqui vai ser 192.168.0.1, ou a gente pode não falar nada, só conectar ele na rede. Quando a gente colocar, existe o protocolo DHCP que vai dar um endereço um endereço que ainda esteja disponível para esse sistema, para esse computador. Então a gente vai ter ali um dispositivo novo conectado, ele vai ser endereçado, ele não vai ficar ali sem endereço porque a gente não mandou, a gente não precisa ir um computador por celular por celular que a gente está conectando na rede, chegar lá e pedir, olha, esse celular aqui eu vou botar 192 ponto alguma coisa. E aí ligou outro celular, esse aqui eu vou botar tal coisa. Mas aí o primeiro desconectou, aí então aquele espaço do primeiro passou a estar vago, eu posso usar aquele espaço novamente. Então, esse gerenciamento, pensa se a gente tivesse que fazer ele inteiro na mão. Então, cada computador que conecta ou desconecta, eu tenho que ficar anotando, olha, conectei um celular aqui na rede, ele tem tal endereço,
Para a gente não precisar fazer isso, a gente tem o DHCP. Esse é um protocolo muito importante, porque quando a gente conecta qualquer dispositivo novo na nossa rede, ele vai solicitar uma requisição ao servidor. Então, esse dispositivo novo, olha, eu sou um dispositivo que acabou de ser conectado. Qual o endereço que eu posso estar utilizando? Então, o servidor vai voltar para ele e dizer, ó, não, você vai ser o fulano. Assim que esse fulano se desligar da rede, esse endereço volta a ficar vago, então você volta a ter aquele endereço novamente disponível na rede. A gente vai falar um pouco mais sobre endereçamento e protocolo DHCP um pouco mais para frente. Protocolo FTP é o nosso protocolo de transferência de arquivos. Ele é o protocolo utilizado para a gente conseguir mandar e receber arquivos pela internet. Então, ele também é um protocolo utilizado para acesso a arquivos remotos em servidores. Então, se você está conectado a um servidor, você foi lá naquela pastinha compartilhada e pegou um arquivo dali, você consegue pegar esse arquivo por causa do protocolo FTP, por causa do protocolo File Transfer Protocol. Aqui tem um desenho de como ele funciona. Então nós temos o usuário, o hospedeiro, e ele quer fazer, por exemplo, um download. E aí ele vai solicitar aqui então o download pela interface FTP do usuário. Essa interface vai ir no sistema de arquivo local, conversar com o cliente FTP, que vai falar com o servidor FTP do sistema de arquivo remoto. Então pensa, você foi lá no site e solicitou um download. Então o seu sistema FTP, a sua interface FTP, vai conversar como você, como cliente, como solicitador desse download, vai conversar com o servidor FTP do local daquele site que você está tentando fazer esse download. Então ele vai naquele sistema de arquivo, vai pegar esse arquivo e vai mandar para você. Então toda vez que você faz um download na rede, você está passando por esse sistema aqui, você só consegue fazer ele por causa do protocolo FTP, o nosso protocolo de transferência de arquivos. Quando você faz um upload, o processo é o inverso. Você está mandando um arquivo para a rede, nesse caso você vira o servidor FTP. Todo mundo que baixar esse arquivo de você vão ser seus clientes FTP. Outro protocolo muito importante é o HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Esse protocolo funciona na camada de aplicação. Esses conceitos, camada de aplicação, camada de transporte, não se preocupem com eles a primeiro momento. A gente vai ter bastante tempo para falar deles ainda um pouco no final desse capítulo e o capítulo 3 inteiramente sobre eles. Mas só para vocês saberem, o HTTP ele funciona na camada de aplicação. Ou seja, nele um cliente e um servidor trocam mensagens HTTP, ou seja, trocam mensagens de texto, por isso que é o Hypertext Transfer Protocol. Ele é muito utilizado funciona nos nossos softwares chamados de browsers, ou seja, os nossos navegadores. Os nossos navegadores eles conseguem trocar mensagens, nesse protocolo HTTP. Então, quando eu acesso uma página da web através do meu browser, nada mais é o todo que trocando informações de texto com o servidor, esse servidor que está deixando essa página da web online. Então, está ocorrendo essa comunicação aí através desse protocolo de texto. No começo, ele funcionava somente com texto, realmente. Hoje o HTTP evoluiu bastante, então ele não funciona somente com texto. Você consegue trocar, como todos sabem, nas páginas da web. A gente tem texto, imagens, vídeos e tudo mais que a gente consegue acessar através dos nossos navegadores. O protocolo HTTP ele tem uma grande terminologia de código para a tratativa de erros. Então tem lá erro 100, 101, 102, 201, 202 e por aí vai para cada um deles. Um erro muito comum que tenho certeza que a grande maioria de vocês já viram é o erro 404. Ou seja,
File not found. Essa página da web não existe. Não conseguimos encontrar essa página da web que você está tentando solicitar. Então ele é um bem comum, um erro bem comum que a gente encontra aí pela internet quando a gente tenta acessar alguma página da internet que está inexistente dentro daquele contexto. Então eu entrei num determinado site, unicesumar.edu.br, botei um barra, botei meu nome ali. O Cesumar vai reconhecer que eu estou tentando acessar o site dele, mas ele não vai achar aquela página. Então, como ele não achou aquela página, ele vai me retornar, o meu browser vai me retornar, o meu navegador vai me retornar, olha, desculpa, mas nós achamos o servidor, mas não achamos a página específica que você estava. Mas o erro 404 é somente um deles das tratativas de erros. O protocolo HTTP tem vários e vários códigos desses, onde entrar a fundo neles foge um pouco do escopo da disciplina, mas no próprio livro tem um ou outro ali que o nosso livro cita também como exemplo. Protocolo SSL, Security Socket Layers. É um protocolo de segurança. A gente vai tratar bastante de segurança no capítulo 4. Mas só para vocês saberem, esse é um protocolo responsável ali pela criptografia e decifragem. Ele é muito utilizado, por exemplo, quando a gente faz compra de cartão de crédito para a gente ter uma conexão segura. Para você saber se você está numa conexão segura, quando você estiver na sua página da web, verifique se a sua página da web é HTTP. Todas elas começam com HTTP, como a gente já viu do Hypertext Transfer Protocol. Se ela for uma página segura, ela vai estar HTTPS. Então, vai querer dizer que você está numa conexão segura com aquela página da web, ou seja, que o protocolo SSL está ativo naquela página da web. E você está conectado, então, com segurança, pode fazer compra com cartão ali, que vai ter todo um sistema de criptografia e decifragem responsável por essa compra. Outro protocolo de segurança, mas aí utilizado diferentemente do anterior, utilizado para login remoto, é o SSH, que é o Security Shell. É um protocolo para login remoto, como já foi dito, para conexão segura. E se utiliza de transferência de dados com algoritmos criptografados. Lembrando que a gente vai falar bastante sobre criptografia lá no capítulo 4, de como que funciona a criptografia, relembrar um pouquinho esses dois protocolos também e ver outras formas e vários algoritmos de criptografia e decifragem para a gente conseguir navegar com segurança na web. DNS, Domain Name System. Esse também é um protocolo muito legal que serve para a gente criação de esquemas de atribuição de nomes baseados em domínio. Ou seja, é o endereço do site. É para eu não entrar em todos os sites, imagina, eu quero acessar o Google, mas eu preciso lembrar o número que o Google representa. Eu vou ter que acessar o endereço de IP da subrede, da subrede, da subrede e do servidor que o Google faz parte. Isso tornaria as coisas muito complicadas para eu conseguir ficar acessando a informação aqui, ali ou em qualquer lugar. Então, para isso, nós temos o protocolo DNS, Domain Name System. Esse protocolo, ele dá um nome para cada página, ele consegue fazer aquele seu endereço de acesso, ele ficar acessível em qualquer lugar. Então, se eu quero acessar o Google da minha casa ou de outro país, eu vou simplesmente acessar Google e ele vai procurar na web, ele vai conseguir achar, através desse protocolo, o endereço relativo sem eu precisar dizer ali o endereço propriamente dito. Eu posso dizer, então, o nome ao invés do endereço. Então, esse protocolo ele é responsável por essa namificação que nós temos na web. SNMP é um protocolo de gerenciamento de redes. Ele é um protocolo para gerenciamento de redes TCP/IP. Não tem por que a gente se aprofundar muito nele aqui, só para vocês saberem que ele utilizam de monitoramento de desempenho, detectam problemas e fazem algumas configurações de correção sem precisar de um outro software de gerenciamento, somente o protocolo consegue realizar esse monitoramento e essas pequenas correções. Endereços de IP, subredes e roteamento.
gente falou um pouquinho de endereçamento lá na parte de DHCP, agora a gente vai falar um pouquinho mais aqui. O endereço de IP nada mais é do que um protocolo que atribui, só para você ver, IP significa Internet Protocol, então é o protocolo de internet. Então ele é um protocolo que atribui a todas as máquinas da rede um endereço. Então, auxiliado no envio e recebimento de dados. Uma coisa muito importante que você tem que saber sobre os endereçamentos IP é que duas máquinas não podem ter o mesmo IP dentro da mesma rede. Duas máquinas com o mesmo IP, elas não vão conseguir, então a sua rede não vai estar com redundância, vai gerar problemas. Então, sempre o seu protocolo, a sua conexão tem que garantir que duas máquinas não estão com o mesmo IP, senão uma delas não vai funcionar. Em geral, são compostos por 32 bits, 4 sequências de 8 bits. Então nós temos lá, existe o IPv4 e o IPv6, aqui nós estamos falando do IPv4. Né? Então nós temos um exemplo ali, 192.168.0.3. Então é um exemplo de endereço de IP muito comum nas nossas residências, na nossa rede local. Você consegue acessar mesmo um outro computador ou acessar o seu próprio modem para configurar a sua internet. Para você que está querendo quero mudar a minha senha do meu Wi-Fi, eu vou acessar o IP do meu roteador e lá dentro eu vou ter um próprio menu de configuração, onde eu vou poder mudar o nome do meu Wi-Fi, a senha dele e tudo mais. Então, ali eu tenho 192.168.0.3, é um exemplo clássico de endereço de IP. Eu tenho dois tipos de IP, os IPs estáticos e os IPs dinâmicos. Qual que é a diferença entre eles? O IP estático é o IP chamado de IP fixo. Então eu vou dar um endereço para minha rede, eu vou dizer, não, esse computador aqui, ele é o 192.168.0.1. Então esse vai ser o endereço dele e é isso. Se eu conectar outro, eu vou dar outro endereço para ele, ou vou colocar ele como IP dinâmico. Se eu não for lá categoricamente na minha rede, na minha configuração de rede, dizer lá, usar IP fixo e digitar lá um IP, a máscara e tudo mais, eu não vou estar utilizando o IP estático. Normalmente a gente utiliza mais o IP, nas nossas redes domésticas a gente utiliza um pouco mais o IP dinâmico. O IP estático ele é muito utilizado em muitos tipos de redes, mas você quer esse gerenciamento que o DHCP faz automaticamente no IP dinâmico, a gente vai ter que fazer na mão, se você está utilizando o IP estático. Então você vai precisar ter ali um controle de todo mundo que é conectado e desconectado da rede e dar um endereço para eles. Você pode utilizar os dois também em conjunto. Então, esse dispositivo eu quero que ele seja tal IP. Os outros eu quero que eles utilizem o IP dinâmico. O IP dinâmico, ele nada mais é do que a gente já falou anteriormente na parte do DHCP. Então, eu já tenho um protocolo de gerenciamento de endereçamento, ou seja, um protocolo que vai me dar os endereços de cada elemento. Então, cada elemento que eu vou ligar na rede, ele vai dar um endereço específico para esse elemento. Outro dispositivo foi conectado, dispositivos vão entrando e saindo da rede o tempo todo, celulares estão entrando e saindo da rede, computadores, notebooks estão entrando e saindo da rede, cada um vai recebendo um endereço, vai utilizar o endereço enquanto ele estiver conectado, quando ele sair da rede, aquele endereço fica livre para outro usuário poder conectar naquele mesmo endereço. Nós temos aí o protocolo DHCP fazendo esse gerenciamento para a gente. Então esse é o caso do IP dinâmico, o IP que eu não preciso dizer para ele. Ele não é o IP estático, também chamado de IP fixo. Subredes. Subredes são, como o próprio nome diz, são partes das redes. Então nós temos aqui um exemplo de subrede de uma determinada universidade. Então nós temos ali um roteador para cada departamento, um roteador para a parte de engenharia, um roteador para a parte de física, outra para a parte de inglês e outro para a parte de música. Então nós temos aqui, observem, nós temos um roteador central se comunicando com vários pequenos roteadores. Então observe aqui no meio esse roteador central e no canto essas bolinhas que nós temos aqui, os sub-roteadores, cada um tendo uma sub-rede. Então cada sub-roteador desse, ele vai gerenciar toda essa sub-rede que vai mandar os dados pro roteador central. Então eu tenho uma rede grande com várias sub-redes no sistema de
gerenciamento. Então a aplicação de subredes é muito importante para dividir a nossa rede em várias partes. Cada uma delas tem o seu próprio roteador, e sendo que a única coisa para ela fazer parte dessa rede maior é que ele tem que estar essa subrede tem que estar conectado ao roteador principal. O roteador principal necessita de uma máscara subrede, onde você vai conseguir acessar então cada uma dessas subredes. Então ali você vai precisar de 3 endereços: a rede, a subrede e o host. Você vai precisar de todas essas informações para conseguir fazer esse gerenciamento da subrede. O roteamento é um mecanismo que auxilia a comunicação das máquinas nessa determinada rede. Ou seja, ele vai encontrar o melhor caminho na determinada rede através do roteamento. O roteamento nada mais é do que isso, é você encontrar o melhor caminho entre o ponto A e o ponto B da sua rede, das suas subredes e de tudo mais. Você tem a gente tem um roteamento estático e dinâmico. No roteamento estático, a gente armazena as informações colocadas manualmente pelo administrador da rede. Então, digamos assim, eu quero que esse dispositivo se comunique com esse dessa forma. Olha, você vai mandar a informação para o roteador tal que vai mandar para aquela máquina. Então, do ponto A e ponto B, eu quero que faça obrigatoriamente esse caminho. Esse é o roteamento estático. É o roteamento onde você configura manualmente como que vai ser esse processo de roteamento. Ou seja, como que cada máquina vai se comunicar entre elas. O roteamento dinâmico, ele armazena as atualizações de rota automaticamente. Ou seja, de tempos em tempos, eu vou mandar a informação para lá, eu calculo, faço o roteamento, ou seja, calculo qual o melhor caminho automaticamente e armazeno essa informação, e da próxima vez eu vou mandar por esse caminho que foi armazenado. Deu um determinado tempo, eu vou fazer esse roteamento novamente, eu vou verificar novamente qual o melhor caminho entre o ponto A e o ponto B. Existe o roteamento hierárquico, onde ela é como se fosse numa árvore, né? Eu tenho um roteador para subroteadores, para outros subroteadores e assim para as máquinas. Então eu vou tendo uma sequência de uma hierarquia onde quem pode se comunicar com quem diretamente, quem que tem mais poder dentro da rede do que outros elementos. E eu tenho vários e vários algoritmos de roteamentos, alguns bem conhecidos na teoria de grafos e tudo mais, onde eu utilizo esses algoritmos para calcular o melhor caminho entre o ponto A e o ponto B. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa segunda aula do capítulo 2. Nós temos mais uma aula do capítulo 2, um pouco mais curta do que essa da primeira aula, onde a gente vai falar brevemente ali sobre os modelos de referência, como sendo uma introdução ao capítulo 3. E é isso pela aula de hoje. Muito obrigado e muito bons estudos a todos.